Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, neste ano jubilar, como peregrinos da esperança, na liturgia deste quarto domingo da Páscoa, nós contemplamos o Cristo, o bom pastor, que além de conduzir as suas ovelhas pelo caminho do amor, doa a sua vida por elas. Ele nos diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna. Elas jamais se perderão e ninguém vai arrancá-las de minha mão. João capítulo 10, versículos de 27 a 28. Este é o grande sentido e o diferencial da missão do Verbo encarnado, do ressuscitado no mundo. Conduzir todos para o caminho do amor e da comunhão com o Pai, reunindo a grande multidão dos que o seguiram e o seguem com firmeza e coragem. Ele protege o seu rebanho, defendendo-o e, como disse, não permite que arranquem suas ovelhas de sua mão. Meditemos brevemente o Evangelho e as leituras desta liturgia. Olhemos para Cristo como bom pastor, que tem uma voz, protege suas ovelhas, doa a sua vida por elas, não uma vida temporal, mas a vida eterna. Ele está em comunhão com o Pai. Ele e o Pai são um. Olhemos para nós, as ovelhas que querem ouvir a voz do pastor, que querem segui-lo e viver para sempre com ele, porque ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz em sua mão. Salmo 95. No Senhor somos unidos para sempre, como rebanho que quis seguir a voz do pastor eterno. Eterno porque, na segunda leitura desta liturgia, podemos meditar sobre esta certeza que, de acordo com o livro do Apocalipse, João contempla uma multidão diante do trono do Cordeiro. Trata-se de uma multidão que reuniu gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que era incontável. Apocalipse 7, versículo 9. Esses são os que vieram da grande tribulação, das perseguições dos primeiros anos do cristianismo, dos primeiros séculos, que lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. O interessante é que, ao mesmo tempo em que somos ovelhas do Senhor, somos também chamados por Ele para caminhar como seu rebanho e em comunhão fraterna, numa realidade de irmãos que se ajudam na motivação da fé, em nossos ministérios, pastoreios, como discípulos que também poderão ter acesso ao mesmo destino do pastor, ou seja, passarmos por tribulações, perseguições, no itinerário que poderá nos levar a dar também a nossa vida pelo Evangelho. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 45, temos o testemunho missionário de Paulo e Barnabé. Eles anunciaram a palavra de Deus aos judeus e as consequências da sua ação missionária, a ação missionária dos dois, já sabemos. Perseguições, realidade própria de todos aqueles que anunciam a palavra libertadora e salvadora de Jesus. Sobre isso, São João, no Apocalipse, na segunda leitura desta liturgia, também dá testemunho da sua visão e diz: então um dos anciãos me disse:
Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu templo. Podemos lembrar, então, de tantos santos e santas que viveram a experiência do encontro com o bom pastor e que, em vida terrena, já pronunciavam a certeza de fazer parte da incontável multidão na Igreja Celestial. Viveram fiéis até o derramamento de sangue, como São Sebastião, que abraçou o seu martírio por Cristo. Outros que viveram na pobreza, como São Francisco e Santa Teresa de Calcutá. Outros ainda que na profundidade da meditação espiritual deixaram tantos escritos que chegaram até nossos dias como riqueza da espiritualidade cristã, como doutores da Igreja, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santa Teresinha de Lisieux. Além também dos inúmeros anônimos do passado e dos dias de hoje, santos e santas que testemunharam e testemunham a sua fé na sua simplicidade, na doação de vida, na missão e na vivência das virtudes próprias de ovelhas que escutam a voz do Senhor e estão ligadas a Ele. Lembremos que o Senhor chamou, preparou e enviou discípulos para cuidar do seu rebanho, e estes vocacionados o representam na caminhada da Igreja. O Papa, os bispos, os padres, os diáconos, os catequistas, os evangelizadores, os que fazem parte de tantos movimentos da Igreja e tantos outros cristãos coerentes na fé que vivem no mundo do trabalho, nos mostram pelo seu testemunho a face do bom pastor que cuida das suas ovelhas. Porém, não esqueçamos que o rebanho é do Senhor, não sendo, portanto, propriedade particular de ninguém, porque ao mesmo tempo em que somos lideranças, pastores, somos primeiramente ovelhas do mesmo rebanho e do mesmo pastor. Rezemos com muita alegria pelo nosso novo Papa, novo sucessor de Pedro, Leão XIV, que foi chamado a seguir Cristo ressuscitado e na paz do seu Senhor. Ele que agora conduz a barca de Pedro, a Igreja, que cuida das ovelhas do bom pastor, para que o nosso novo Papa seja fiel ao Evangelho e perseverante na sua missão, iluminado pelo Espírito Santo, proporcione a unidade da Igreja, sendo sal e luz do mundo diante de tantas realidades humanas e tantos desafios do mundo pós-moderno. Rezemos também por todos aqueles que estão na caminhada da Igreja como ovelhas do bom pastor, como evangelizadores que proclamam o reino de Deus com a sua vida nas diversas situações do mundo, para que sejam perseverantes na sua vocação e sejam fermento de amor e unidade entre os irmãos, numa postura e consciência de que são discípulos do ressuscitado, mas que são ao mesmo tempo parte integral do rebanho que é conduzido pelo mesmo bom pastor. Aclamai ao Senhor a terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia.
E o poema para este quarto domingo do tempo pascal, domingo do Bom Pastor, traz como título Supremo Pastor dos Pastores. Voz que conduz a multidão, que orienta e purifica, que plenifica, que leva à eternidade, sendo caridade, cajado que dignifica. Pastor que conhece o rebanho, protegendo-o no caminhar, não deixando desgarrar. Mão protetora, vida salvadora, que se deixa amar. Cordeiro Supremo da vida nova, que acolhe a incontável multidão, que se une em comunhão às diversas realidades das nações, mártires das tribulações, alvejados para a santificação. E nós, ovelhas seguidoras, a sua voz escutamos, a ele nos ligamos, e como rebanho nos unimos, vida eterna garantimos, e chegar ao trono almejamos. Aos que me ouvem, eu envio a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que a palavra e a luz do bom pastor, o ressuscitado, ilumine o seu caminho.